bem como medidas para a habitação e o saneamento básico. Isso também compete à União promover a construção de casas, de moradias e instituir medidas de melhoria para a habitação e o saneamento básico. Ainda uma quarta atribuição. Compete à União instituir diretrizes sobre o desenvolvimento urbano, incluindo saneamento básico, incluindo habitação e o transporte urbano. Isso também compete à União. E, finalmente, cabe à União elaborar e executar planos nacionais ou regionais sobre a ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social. Também cabe à União. Estão vendo, doutoras e doutores, que a União tem uma série de atribuições. Há outros, claro, mas eu pontuei aqueles fundamentais dispostos no Estatuto da Cidade. Uma discussão importante agora é sobre o plano diretor. No início da nossa aula, nós fizemos uma leitura, uma abordagem que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é um instrumento para o desenvolvimento e expansão urbano, não é isso? Sem dúvida, aqui se repete no Estatuto da Cidade. O plano diretor, doutoras e doutores, esta lei municipal é tão importante, mas tão significativa, que todas as leis orçamentárias devem contemplar as diretrizes, as determinantes previstas no plano diretor, nesta lei municipal, a ponto do plano plurianual, o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e a lei orçamentária anual, a LOA, elas devem prever as disposições aí do plano diretor. O plano diretor prevê uma série de instrumentos e medidas que devem ser contempladas nessas leis. Isso mostra a importância que tem no âmbito municipal o plano diretor. E um detalhe importante, o plano diretor deve pegar o município como um todo. Não só a cidade, mas o município como um todo deve ser contemplado no plano diretor. Outro ponto que merece destaque é que no momento da confecção, ou ainda da fiscalização do plano diretor, o poder público municipal, o poder executivo e o poder legislativo devem garantir, por exemplo, audiências públicas, consultas públicas, debates com a população e as entidades representativas da sociedade civil. O plano diretor, ele não pode ser previsto exclusivamente a partir de uma leitura do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Em absoluto, deve ser garantido a participação da sociedade e das entidades representativas. O que mais? Além de participar, tem que ser dado publicidade aos atos que versam aí sobre a confecção e fiscalização do plano diretor. Publicidade. E, finalmente, o acesso à documentação. A população tem que ter acesso à documentação que versa sobre o plano diretor. Uma pergunta importante é: quem deve confeccionar o plano diretor? Quais são os municípios que obrigatoriamente devem confeccionar esta lei tão importante que é o plano diretor? A Constituição nos diz que devem confeccionar obrigatoriamente as cidades com mais de 20 mil habitantes, não é isso? Pois bem, o Estatuto da Cidade amplia o rol e inclui, além das cidades com mais de 20 mil habitantes, outras mais. E quais são elas? Cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas também devem possuir plano diretor, ainda que não tenha 20 mil habitantes, mas se integrante de região metropolitana ou aglomeração urbana tem que ter plano diretor. Além disso, aquelas cidades que estão em áreas de interesse turístico também devem ter plano diretor, devem confeccionar essa lei. E aí você pode me perguntar: Fabiano, mas a cidade tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, tem que confeccionar o plano diretor? Se ela estiver em área de interesse turístico, sem dúvida, tem que ter o plano diretor. E sabe por quê, pessoal?
Porque a cidade tem 15 mil normalmente. Chega o verão, duplica, triplica a população. Não é muito comum isso no Brasil? Todos vão para o litoral. E essa cidade acaba tendo uma população aí muito maior naquele momento. Então, também devem confeccionar o plano diretor. Mas, cidades que queiram se utilizar daqueles instrumentos que estão previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição. E quais são esses instrumentos? A edificação ou parcelamento compulsório, o IPTU progressivo ou a desapropriação. Se a cidade quiser utilizar desses instrumentos, deve obrigatoriamente ter plano diretor. E, finalmente, as cidades, sob a influência de obras, de atividades que causam significativa degradação ambiental de âmbito regional ou nacional, também devem ter plano diretor. Então, eu tenho uma cidade pequena, mas ela está sofrendo os efeitos de uma obra, de uma atividade que causa significativa degradação ambiental de âmbito regional ou de âmbito nacional, deve ter o plano diretor. Mas você pode perguntar, o que é de âmbito regional, significativa degradação de âmbito nacional e significativa degradação de âmbito regional? Ora, pessoal, uma obra, uma atividade que pega 2 estados, os efeitos, os impactos ambientais diretos, pegam 2 ou mais estados, nós chamamos de impacto regional. Olha, uma obra que pega 2 ou mais estados, impacto regional. Agora, uma obra, uma atividade que pega o Brasil e outros países, os países vizinhos, na fronteira. Pegou Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, impacto nacional. Se o município tiver sofrendo os efeitos de uma obra ou uma atividade que causa impacto nacional ou regional, deve ter obrigatoriamente plano diretor. Tudo bem, pessoal? E para fechar a nossa aula, nós temos a questão da gestão democrática da cidade. Essa é uma preocupação no Estatuto da Cidade, já que ele vai versar aí sobre as funções sociais da cidade, uma preocupação com as cidades sustentáveis, nada mais evidente do que tenhamos o quê? A gestão democrática da cidade. E como se dá a gestão democrática? Quais são os instrumentos? Doutoras e doutores, um primeiro instrumento é a criação de órgãos colegiados sobre a política urbana, órgãos colegiados sobre a política urbana no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Eu tenho órgãos colegiados sobre a política urbana. E esses órgãos, olha as esferas, nacional, estadual e municipal. Um outro instrumento igualmente importante é a realização de debates, de consultas públicas, de audiências públicas, para dar o quê? A efetiva participação da sociedade civil, das pessoas ou das entidades. Isso também faz parte da gestão democrática da cidade. Um terceiro instrumento é a realização de conferências sobre temas sobre desenvolvimento urbano, sobre política urbana, a realização de conferências. Conferências que podem acontecer igualmente no âmbito nacional, no âmbito estadual ou mesmo no âmbito municipal. E, finalmente, nós temos o quê? A propositura de projetos de lei, de planos, programas e projetos pela população ou pelas entidades representativas da sociedade civil. Com esses instrumentos, nós garantimos a gestão democrática da cidade, que é um dos objetivos do Estatuto da Cidade. Com esses apontamentos, doutoras e doutores, encerramos o tema do dia e convido para que possamos agora adentrar no próximo bloco, Pergunte ao Professor. Olá, pessoal! Vamos iniciar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos responder às dúvidas, aos questionamentos enviados pelos candidatos que se encontram
em todo o país.